Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães, o Lula saiu com uma pérola outro dia desses aqui, numa entrevista ao jornal El País, quando perguntaram a ele sobre a questão do apoio que o PT deu ao Daniel Ortega, que acaba de se reeleger na Nicarágua, né? Com 75% dos votos, né? E aí perguntaram a ele falou, por que o Daniel Ortega pode ficar, por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no governo e o Daniel Ortega não pode? Esqueceu de alguns detalhes, né, Vera? Alguns detalhes importantes, Sardenberg. Está repercutindo muito essa entrevista do ex-presidente Lula ao jornal El País. É uma entrevista em vídeo com duas jornalistas e ele faz essa comparação esperando que fosse passar batido e que não fosse ser contraposta essa afirmação, Sardenberg. Mas uma das jornalistas disse o óbvio, né? E disse pouco em relação a tudo que poderia ser dito para afastar essa, aí sim, falsa equivalência e falsa simetria. O PT adora falar em falsa equivalência e falsa simetria, mas fez uma deste tamanho ao comparar o regime que vige na Nicarágua com as eleições na Alemanha e também na Espanha. Falou também da questão do Felipe González na Espanha. Ela disse o óbvio, né? Na Alemanha ninguém prendeu os opositores da Angela Merkel para que ela se reelegesse. Nesta última eleição, entre muitíssimas aspas, na Nicarágua, realizada no último dia 7 deste mês, foram presos nada menos que 7 pessoas que se apresentaram como virtuais opositores a Daniel Ortega no pleito. Entre elas, a principal opositora, aquela que tinha mais chances de vencer caso as eleições de fato fossem limpas, que era a Cristiana Chamorro. O comparecimento atestado pelas fontes oficiais de 65% às urnas contrasta com aquilo que as coalizões de oposição apontam, que cerca de 85 pessoas deixaram de ir às urnas, 85% das pessoas deixaram de ir às urnas em protestos justamente pela falta de lisura do pleito. Observadores internacionais foram impedidos de acompanhar as eleições. Jornalistas, ativistas, inclusive ativistas feministas e outros foram presos, não só os adversários, mas também esses representantes da sociedade civil. Então não há mais que se falar em democracia num país em que eleições se transformam em tentativas, na verdade, de apenas referendar o poder de turno. Estados Unidos, União Europeia, países até aqui do nosso continente, o Peru, o Chile, a Costa Rica, se contrapuseram a esse resultado, não aceitaram, não reconheceram a vitória de Daniel Ortega e proclamaram o regime que vige hoje na Nicarágua como uma autocracia, não mais uma democracia. Ex-presidentes aqui do continente, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, fizeram uma carta aberta dizendo que não deveria ser reconhecida a vitória do Ortega, que eles deveriam pedir pela realização de eleições aí sim limpas na Nicarágua. Desculpa, pode falar. Não, é que é uma coisa até ridícula, né? A gente tem que falar que na Alemanha e na Espanha houve eleições livres o tempo todo. E tanto que, durante vários momentos eleitorais, a Angela Merkel perdeu e teve que fazer composição com o partido de oposição, por exemplo, com os social-democratas, né? E o Felipe González perdeu eleições também, né? E finalmente ele saiu do governo, passou para um sucessor que o Partido Socialista veio a perder a eleição logo depois, né? Então, tem nada a ver uma coisa com outra, né? O problema não é o número de reeleições, é a forma como elas se dão. Se o sistema político de cada país prevê que o governante, seja ele primeiro-ministro, seja ele presidente de governo, como é o caso na Espanha, pode ter sucessivos mandatos desde que forme maioria,
Isso tem de ser obtido de maneira limpa, clara, e as eleições parlamentares têm de se dar dessa maneira também. O que houve na Nicarágua não pode nem ser classificado como eleição. Mas, Sardenberg, eu acho que essa entrevista mostra duas coisas mais amplas, né? Quando a gente olha para além do caso da Nicarágua, ou o que ele disse especificamente a esse respeito. Uma delas é uma dificuldade que é histórica e que persiste por parte do PT de defender a democracia estrito sensu, ali, sem mais, sem adendos, sem apostos, sem vírgulas, sem asterisco. Democracia é quando o país tem um regime em que as pessoas, a maioria da população, vota para tirar e colocar governantes, né? Isso não importa se é de direita ou se é de esquerda, desde que as regras constitucionais sejam respeitadas e que as pessoas tenham acesso a eleger os seus governantes. É muito fácil você condenar ditaduras quando elas são ideologicamente opostas ao seu projeto. O Bolsonaro direto condena a Venezuela, condena Cuba, mas faz vista grossa ao que acontece na Hungria, faz vista grossa aos abusos na Turquia e a outras ditaduras ou autocracias de direito. Inclusive dos países árabes. Inclusive dos países árabes. Inclusive dos países árabes. Da mesma maneira, o PT fez vista grossa por muito tempo a ditaduras sanguinolentas na África, algumas também nos países árabes, quando foi conveniente, e aqui no nosso continente. O Lula também falou de Cuba nessa entrevista, dizendo que, sim, os protestos são reprimidos de forma violenta, mas que se condena isso muito mais do que se condena o embargo dos Estados Unidos. Um verdadeiro democrata haverá de condenar, sem ter nenhum prurido, a restrição a protestos, que são algo inerente à democracia, e também o bloqueio excessivo feito pelos Estados Unidos a Cuba. Não há problema em você condenar as duas coisas se você é um democrata. Essa é uma coisa com a qual o PT vai ter de se haver nas eleições. Há pouco tempo o Lula defendeu, por exemplo, o controle da mídia, né? Controle da mídia também não é algo típico de países democráticos. Aí depois o assunto saiu da pauta, mas é um assunto que vira e mexe, o PT traz à baila. Diga. Não, é que no caso de Cuba, né, ele chegou a dizer que houve repressão, né, dos protestos, mas ele falou, mas há repressão do protesto no mundo inteiro. Quer dizer, não quer dizer nada, né? E a gente que condena, o PT quando é no Brasil e essa repressão parte, por exemplo, do governo Bolsonaro ou dos militares, etc., condena com razão. Não há que se ter dois pesos e duas medidas nessas questões, né? Exatamente. E o outro ponto, né, sobre Cuba que você falou, né, outro ponto importante a ressaltar é que no embargo dos Estados Unidos de comércio com Cuba, está excluído remédios e equipamentos médicos, né? Que o Lula falou que eu não Cuba acompanhei não pôde, estritamente, Cuba ele não fala pode, disso, né, da dificuldade Cuba, de seringa. Diz que Cuba não pôde vacinar porque faltaram seringas e tal. Não, o embargo não atinge produtos médicos nem remédios. Bom. Pois eu não acompanhei ali como foi a vacinação, não sei dizer se houve alguma dificuldade para a entrada desses insumos, lembrando que no início da pandemia esses insumos faltaram no mundo inteiro, então pode ser que nem tenha sido proveniente do embargo, né? Mas sim de uma situação de escassez no mundo todo. Então isso não tem como contrapor, porque eu não sei como foi. Escassez mundial e escassez de divisas da parte de Cuba, né? Para aquisição de medicamentos. Também. Isso aí. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, Sardenberg, Cássia. Até amanhã. Um ótimo jornal para vocês. Até amanhã, Vera.